Fala aí, beleza? Ó, o fato que falar várias línguas ou falar inglês vai te deixar uma pessoa mais inteligente, só vai trazer vantagem para sua vida, isso aí você já sabe. Você já sabe que se você falar outras línguas, né, se você falar 2 línguas ou mais, você vai ficar mais inteligente, sua memória vai melhorar, seu raciocínio vai melhorar. Você vai prevenir contra doenças de Alzheimer ou demência, né? Você vai ser capaz de conversar com pessoas do mundo inteiro. Isso aí a gente já vem falando aqui tem um tempo. Mas hoje eu queria te contar uma história um pouco diferente que aconteceu comigo e ela só poderia ter acontecido comigo porque eu falo italiano fluentemente, tá? E essa eu considero uma grande vantagem na minha vida. Essa história eu considero como um fato muito bacana que eu sempre conto para as pessoas dizendo que, tá vendo, se eu não falasse italiano perfeitamente não, né? Se eu não falasse fluentemente italiano, não teria acontecido isso na minha vida, né? O ano era 2006, eu acho, eu morava na França, eu fazia faculdade na França, e lá as férias da faculdade são picadas várias vezes no ano, são várias semanas de férias ao longo do ano, não é uma férias completa, e eu tinha uma semana de férias, se eu não me engano, era mês de abril. E lá pelo mês de janeiro eu reservei uma passagem para ir para a Suécia, completamente sozinho, né? Comprei uma passagem com bastante antecedência. Lá você consegue comprar passagem barata com antecedência. Reservei um albergue e fui lá. Programei minha viagem para ir completamente sozinho para a Suécia. Então, eu sabia que eu ia fazer uma viagem sozinho para um país que eu não conhecia ninguém. Eu ia ficar alguns dias lá. E eu falei, seja o que Deus quiser, eu quero conhecer a Suécia e não tem problema, eu vou sozinho mesmo, né? Chegada a data da viagem, eu fui para o aeroporto, né? E na fila do aeroporto, na Bélgica no caso, eu vi que tinha um cara na fila falando italiano, eu vi que ele estava tendo problema para comprar o ticket da passagem, né? E aí quando a gente chegou na Itália, quando a gente chegou na Suécia, o mesmo problema, tinha uma fila para comprar o ticket no aeroporto lá de Estocolmo, o ticket que você pegava o ônibus para ir para a cidade, porque o aeroporto ficava um pouco longe da cidade, enfim. E nessa fila, eu sei que esse cara veio me perguntar alguma coisa ali, em inglês, aí eu falei assim, você é italiano? Eu escutei ele falar italiano há pouco tempo atrás, aí ele falou assim, sou italiano, você fala italiano? Sim, falo italiano, sou brasileiro e tal. A gente comprou o ticket, eu ajudei ele ali, e a gente pegou o ônibus para ir para Estocolmo, isso era de madrugada já. E a viagem do aeroporto até Estocolmo demorava ali mais ou menos 1 hora. E nessa viagem eu fui conversando com ele, em italiano ali no ônibus, a gente foi trocando ideia. Nessa viagem ele me explicou que ele é de Roma, que ele tem uma grande amiga que mora na Suécia, uma pessoa que tinha feito um intercâmbio em Roma. E essa pessoa tinha namorado o primo dele, né? Essa menina tinha namorado o primo dele. E ele estava então vindo, eles ficaram muito amigos, ele estava indo para a Suécia para visitar essa amiga lá em Estocolmo. Eu falei, bom, eu sou brasileiro, eu moro na França, sou estudante e estou vindo conhecer a Suécia viajando sozinho. Aí ele falou, bacana, então por que você não sai para andar com a gente? Né? Amanhã eu vou encontrar com essa minha amiga e aí você pode sair para andar com a gente. Né? A gente sai aí, visita, faz turismo e tudo mais. Aí no dia seguinte, beleza, eu cheguei no meu albergue, no dia seguinte ele apareceu lá, falou, vamos encontrar com a pessoa, com a Lisa, que era a sueca. Ou seja, eu estou contando essa história por quê? Quando eu conheci a Lisa, saímos nós 3, então eu, Pasquale e a Lisa para andar pela Suécia, por Estocolmo. E eu posso dizer que foi uma das melhores viagens da minha vida, porque eu fui capaz de conhecer a Suécia com alguém que é da Suécia. E não tem nada a ver você conhecer um lugar com alguém que mora lá, do que se você for só turista, apenas um turista, viajando ali sem ninguém ou sem nenhuma informação privilegiada, vamos dizer assim, conhecendo só os locais turísticos, né? Essa viagem foi muito legal porque eu fui acompanhado tanto da Lisa quanto do Pasquale e eles são meus amigos até hoje aí pelas redes sociais. A gente tem, eu tenho o Instagram, Facebook deles aí e tudo mais. E então assim, a viagem foi muito legal, ela levou a gente para conhecer um monte de lugar bacana que se eu fosse apenas um turista viajando sozinho, nunca que eu iria descobrir aquelas baladas, todos aqueles pontos que a galera da Suécia conhece bem, mas um turista não conheceria. Tá? Então a gente ficou muito amigo por causa do fato de eu falar italiano. Então eu gosto de contar essa história porque se eu não falasse italiano eu não teria tido essa experiência toda. Né? Algum tempo depois eu voltei
à França com um grupo de amigos franceses e o Pasquale nos recebeu. Eu fui a Roma, tá? Com um grupo de amigos franceses e o Pasquale estava lá, recebeu a gente, fez um tour em Roma e quem não conhece Roma, quem conhece sabe que Roma tem muita coisa, tá? Para você conhecer, além dos pontos turísticos principais, são coisas incríveis e o Pasquale levou a gente para conhecer tudo isso. Então, como diz aquele ditado, né? Quem tem boca vai a Roma, né? E se você tem boca, você pode falar várias línguas. E como eu sempre digo, eu estou tentando achar uma desvantagem, não consigo achar desvantagem nenhuma em falar várias línguas, só tem vantagem. Então não perca mais tempo, use a internet aí a seu favor, tá? Se você quer aprender uma língua específica, você pode me mandar um direct lá que eu te ajudo a realizar esse sonho.